Gravando. Alô, meu fera! Vem diploma, história com VV. Tamo aí, tamo junto, tamo na aula 7 aí do seu programa de 9 aulas. Você que tá se preparando aí pro Exame Nacional da Educação de Jovens e Adultos e vai passar aqui com a gente no Vem Diploma. Fera, hoje a gente tá trabalhando aqui alguns temas que vão dialogar muito, tá bom? Nessa aula 7, você está aqui comigo estudando o que o seu programa chama lá de O Mundo Urbano e Industrial. E aí, eu queria que você começasse a nossa aula de hoje tentando imaginar se você consegue pensar o mundo de hoje sem a industrialização. Talvez você não conseguisse imaginar o mundo de hoje sem as grandes indústrias do capitalismo. Nike, Adidas, Coca-Cola, McDonald's. Esse parece um mundo extremamente impensável. Mas para quem? A urbanização chegou para quem? A industrialização chegou para quem? Esses são os temas que nós discutiremos na nossa aula de hoje. Então, se nós, seres ocidentais, não conseguimos imaginar o mundo sem essas grandes empresas e grandes marcas, eu poderia lembrar para você que no mesmo globo terra que nós habitamos, só que no Oriente, muita gente não tem acesso a essa parte mais industrial da sociedade. Eu poderia começar a aula com polêmica, como sempre, para variar. Polêmica, gosto com X, 3X, né? E eu posso citar o caso de um país chamado Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um país que se diz socialista. A Coreia do Norte é um país que diz não partilhar de coisas do capitalismo, mas na verdade a Coreia do Norte é uma ditadura. E dentro dessa ditadura, você vai perceber algumas regras. Por exemplo, na ditadura norte-coreana, já há muitos anos, o uso da TV só é possível a partir diretamente do controle do governo. Então eu posso dizer que na TV, na Coreia do Norte, apenas passam e são exibidos programas que o governo permite. Normalmente são programas que falam apenas da propaganda governamental e política. Já imaginou viver sem internet, filho, no nosso mundo urbano e industrial? Não, né, pessoal, no estúdio aqui tá todo mundo na internet. Mas então, lá na Coreia do Norte, eu poderia citar para você que o uso de internet é vetado para a população. A população norte-coreana não tem acesso à internet. Só para vocês terem ideia de como o sistema é rígido, como o sistema é mau, como diria a Legião Urbana, né? O sistema é mau, mas minha turma é legal. A gente encontra lá na Coreia do Norte várias atrocidades que estão ligadas a essa imposição de ditaduras. Muita gente não sabe, mas quando a Coreia do Norte se classificou por um milagre divino para a Copa do Mundo de Futebol de 2010, pela primeira vez, o ditador norte-coreano anunciou que não iria transmitir as partidas ao vivo. Isso gerou uma grande revolta na população norte-coreana, que queria assistir a sua seleção no maior evento de futebol do mundo. A alegação desse ditador era de que ele não queria transmitir ou divulgar as marcas do capitalismo. Nike, Adidas, Coca-Cola, McDonald's, muitas delas patrocinadoras da Copa do Mundo. Só que, como a seleção brasileira do Dunga, aquele treinador maravilhoso, né, só que não, conseguiu vencer só de 2-1 a Coreia do Norte, o ditador se animou e achou que o time fosse vencer os outros jogos da fase de grupos. A seleção praticamente amadora da Coreia do Norte, que estava lá na Copa, muitos jogadores amadores, futebol amador, ela enfrentou o Portugal do Cristiano Ronaldo e deu ruim. O ditador resolveu transmitir o jogo ao vivo. Resultado, 7-0 para os portugueses. E a mídia não divulgou, mas o que aconteceu com os portugueses, com os norte-coreanos quando eles chegaram por lá? Eles foram desembarcar no aeroporto de seu país e eles foram recebidos com uma pizza. Eles apanharam da polícia norte-coreana e eles foram transformados em escravos e obrigados a trabalhar durante uma semana inteira numa pedreira para pagar a humilhação pública e internacional que fizeram seu país passar. Se a moda pega, né? Imagine, cada dia um 7-1 diferente, né? Primeiro a apanhar seu Davi Luiz, que chorou muito no nosso 7-1, tá bom? Mas então, fera, o que eu tô tentando mostrar para você é que o mundo urbano e industrial, ele está ligado diretamente às civilizações ocidentais. Mas no Extremo Oriente a gente vai encontrar o Japão. O Japão foi a segunda maior economia do mundo durante muitos anos. Como é que a gente consegue explicar isso? O Japão, geograficamente, é triste, né, gente? É o sulfato do pó da bosta o Japão, né? A merda desintegrada em pó, só o refil, né? Ele é um país todo recortado, cheio de acidentes geográficos, e os americanos vão lá e lançam 2 bombas atômicas no fim da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, foi questão lá do Enseja, né? Você que fez o Enseja recentemente, tinha lá uma questão que falava sobre as memórias da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, das bombas em Hiroshima e Nagasaki, assim como no Enem do ano passado. E aí o que acontece? Você se pergunta,
Como é que o Japão, destroçado após a Segunda Guerra Mundial, se torna num curto espaço de tempo a segunda maior potência econômica do mundo? Investimentos pesados, alguns deles norte-americanos, o que leva a crer que tinha mais gente sabendo o que ia acontecer no Japão, lá em Hiroshima e Nagasaki, antes do acontecido. É possível que autoridades japonesas soubessem do que ia acontecer, mas deixassem mediante um acordo com os Estados Unidos, acordo secreto, e a gente se pergunta o que somos nós, cidadãos do mundo, para as grandes autoridades internacionais. Nada, né? Somos números, somos cifras dentro do mundo urbano e industrial que o capitalismo gera como sistema produtivo, tá bom? E aí o que é que eu quero que você pense? O Japão vira a segunda maior economia do mundo, ele é ultrapassado pela China em 2010. A China chega lá com um PIB trilionário e ultrapassa o Japão. E aí você pode dizer, não, vê, essa tecnologia industrial, esse mundo mais urbano, ele também vai ser encontrado no Oriente. Japão, China, Coreia do Sul, o país que mais usa internet no mundo. Mais que o Brasil? Mais que o Brasil. O pessoal do estúdio está aqui competindo, mas não chegou ainda. E aí o que é que eu quero que você pense? Apesar de ser um modelo ocidental, eu não tenho como esquecer que o Oriente também vai ter alguns focos de mundo urbano e industrial, tá bom? Mas então, vou chegar aqui com você, portinha aqui bateu um pouquinho, mas tá tudo bem. Vou chegar aqui com você nesse momento para te falar um pouco sobre industrialização e sobre urbanismo. Não dá para falar de urbanismo, pode ser uma aula de geografia, de história, o que for, se você não utilizar o conceito de cidade. Monstro, vem comigo, monstro, tô batendo na tecla. Se você lembrar dos conceitos na sua prova, lembrar do maluco, seu professor, você não vai ter problema para responder questões. Se eu falo em urbanismo, não se faz urbanização sem cidades. E eu quero lançar uma pergunta para você. Como nasceram as cidades? As cidades nasceram como, quando dizia Rousseau, a propriedade privada começou a nascer. Então, a gente pode datar as primeiras cidades, como diz o historiador Fustel de Coulanges, lá da Antiguidade. Egito, Mesopotâmia, mais na frente no Ocidente Grécia, Roma, o reino dos hebreus, o reino dos persas, o reino dos fenícios, a própria ilha de Creta, no mar Egeu, elas vão trazer pra gente as primeiras cidades da história do mundo. Então, o que é que eu quero que você pense? Toda vez que você tiver cidade, você vai ter uma coisa chamada divisão do trabalho. Quando você divide o trabalho, você está, de certa forma, estabelecendo quem serve para uma função e quem serve para outra. Vê o que é que você está tentando dizer. Que provavelmente na sua prova, o INEP vai lembrar para você que cidade rima com desigualdade social. Cantava o gênio Chico Sainz. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. As cidades trazem a divisão do trabalho. Então, é como se as cidades trouxessem a hierarquia social. É como se elas trouxessem quem deve trabalhar mais e quem deve ganhar menos. Quem deve trabalhar menos e quem deve ganhar mais. Ok? A gente poderia citar vários exemplos aí pra você. Vindo com polêmica, a gente poderia citar o nosso presidente Fora Temer e o nosso ministro da Educação Mendonça Filho, que é um cara que entende muito de gado, né, de educação não entende muito, mas esse pessoal tá empurrando aí na gente a nova reforma do ensino médio, o novo ensino médio. Eles dizem que ele foi aprovado por 72% dos brasileiros, mas obviamente as fontes não são confiáveis. Quantos professores foram perguntados sobre isso? Quantos pesquisadores, quantos alunos foram perguntados? Talvez o Alexandre Frota. Né? Mas então, o que é que eu quero que você entenda? Eu quero que você pense comigo que a nova reforma do ensino médio, ela propõe, por exemplo, no mundo urbano e industrial, uma escolha por parte do aluno da educação básica. Vale citar mais uma crítica, né? A BNCC está aí sendo empurrada goela abaixo, a Base Nacional Comum Curricular, e o que acontece é que o ensino médio não faz parte da base. E a gente começa a se perguntar, né? Se o ensino médio não faz parte da educação básica, de qual educação ele faz parte? Ele não é superior, ele não é básico, ele é, sei lá, uma aberração, né? O ensino médio brasileiro é tratado como uma aberração. Então o que é que eu quero que você entenda? Essa proposta do novo ensino médio tem tudo a ver com o tema da nossa aula de hoje. O Enseja trabalha muito com temas atuais, assim como as outras provas do INEP. Então, no momento que eu jogo para o aluno a responsabilidade, dizer, olha filho, você agora vai escolher. Você pode fazer um ensino mais técnico e mais curto. Imagine que na cabeça de um adolescente, ou da maioria dos adolescentes, seria melhor acabar a escola o quanto antes e começar a trabalhar, né? Qual que é o grande problema? É que do outro lado existe a opção de você estudar um pouco mais e passar mais tempo na escola. Vocês têm dúvida do que vai acontecer com o passar dos anos? Provavelmente estamos dividindo os alunos brasileiros.
entre aqueles que preferem estudar menos e serão inseridos no mercado de trabalho para funções mais técnicas, muitas vezes recebendo salários muito mais baixos, e aqueles que estudaram mais e, obviamente, estarão no topo da sociedade, muitas vezes recebendo muito mais do que aqueles que estudaram menos e foram para uma área de conhecimento mais técnico. Isso é básico. Isso é muito simples de você entender. Então, cuidado com a mídia, quem tem pensado por você, tá bom? Gente, a gente poderia citar também, né? Às vezes a gente também no Brasil tem esse complexo de vira-lata da gente, mas a gente pode citar que isso também acontece em outros países do mundo. Falar um pouco aqui para você de mundo urbano e industrial, eu vou citar o exemplo da educação na Alemanha. A Alemanha é um país que carrega um dos maiores traumas coletivos do século XX, as memórias do Holocausto, as memórias do nazismo, e a educação alemã, que tanto refuta o nazismo, continua com características que lembram muito a Alemanha do período entre guerras, onde Hitler ascendeu e fez todo aquele mar de merda que você conhece. Exemplo, se você estivesse estudando em escola alemã, nessa relação mundo urbano e industrial, o que aconteceria? Você estudaria junto com os seus amiguinhos, com os seus coleguinhas, vai coleguinha, né? Lá durante muito tempo, até uma certa série da sua educação básica. Quando você chegasse numa certa etapa, o que é que ia acontecer? Os seus professores, olha só que perigoso, eles iam decidir quem daquela turma iria para um ensino mais técnico e consequentemente mais curto, e quem daquela turma deveria estudar um pouco mais de tempo para ingressar nas universidades. Bom, se eu separo alunos técnicos de alunos pensantes, eu estou cometendo um erro. Parece seleção natural. Parece o darwinismo social que o nazismo utilizou e incorporou no início do século XX, tá bom? Então o que eu quero que vocês entendam é que a gente não precisa separar a sociedade entre os que trabalham e os que pensam. Por que os que pensam não podem trabalhar? Por que os que trabalham não podem pensar também? Por que o trabalhador não pode ser pensante? É simples. O Estado não gosta de dar educação, porque a educação pode derrubar o Estado, tá bom? Então, fera, a gente vem aqui falando disso para discutir mais dois conceitozinhos. Conceito de indústria e conceito de fábrica. Por exemplo, se eu pergunto para você, quando começou a industrialização? Provavelmente você me responderia, VV, aconteceu aqui num momento histórico específico, um fenômeno chamado Revolução Industrial. Só que, na verdade, eu quero que você entenda que a Revolução Industrial não criou as primeiras indústrias da história, ok? A Revolução Industrial dá origem às primeiras fábricas da história. Mas fábrica é igual a indústria? Não. Quando você fala de fábrica, você fala de algo mecânico, mecanizado, com horário de funcionamento, com dono. Quando você fala de indústria, não. O conceito de indústria pode ser usado até mesmo para uma linhagem de produção doméstica que você tenha. Sei lá, eu aqui no Rio de Janeiro trabalho com minha própria indústria, minha indústria caseira. Eu sou um grande fabricante de algodão doce, paçoca, jujuba e chupetinha de açúcar. Você tem uma indústria? Sim, ela é caseira, ela é doméstica, mas ela pode ser considerada uma indústria. Fábrica não. Fábrica tem a ver com mecanização, maquinarização dos sistemas produtivos. Então eu posso dizer que a industrialização ela tem a ver com toda essa evolução urbana e comercial que acontece entre a Antiguidade, a Idade Média e o início da Idade Moderna. Tá bom? Então, fera, fica uma dica. Toda vez que você encontrar a palavra cidade na sua prova, você vai lembrar comigo que se tem cidade, tem comércio. Ok? O comércio é uma atividade eminentemente urbana. Ok? As sociedades urbanas são sociedades comerciais. E é da evolução do comércio que o excedente de capital surgirá para o investimento na industrialização. Estamos na Inglaterra. Essa é a Inglaterra do século XVIII. Essa Inglaterra vai trazer para a gente aqui as primeiras fábricas da Revolução Industrial. E as fábricas eram ambientes sujos, abafados, mal iluminados. Eu queria que você imaginasse ou pensasse junto comigo como deve ter sido chocante para o cara que era artesão, cara. Para o cara que tinha uma corporação de ofício, o cara que trabalhava no quintal da própria casa ou com alguns amigos. De repente ele é retirado disso aí. De repente você coloca esse pessoal dentro das fábricas. A burguesia era uma classe social em ascensão e ela vai patrocinar todo esse processo. É engraçado porque na Inglaterra, antes da Revolução Industrial, havia terras que pertenciam à coroa inglesa. Só que essas terras poderiam ser partilhadas por qualquer cidadão. Essas terras eram chamadas de open fields.
você pode traduzir como campos abertos. E eram terras que, apesar de pertencentes ao Estado, estavam abertas ao público. Você poderia com a sua família dizer, não, agora eu sou de humanas, vou fugir com minha família, agora eu vou viver no mato, abraçar a árvore, saudar o sol, plantar e colher minha própria comida, e aqui eu vou sobreviver escutando Imagine do John Lennon, né? Sociedade perfeita. De repente, a burguesia, em comum acordo com o governo inglês, vai trazer pra gente um processo que nós chamamos de enclosures. A expressão enclosures faz uma referência ao que nós conhecemos como cercamentos. O governo inglês e a burguesia cercaram os campos abertos. Toda a terra que está cercada vira propriedade privada. Se ela é privada, ela tem um dono. Se ela tem um dono, ela não pode ser aberta para o público geral. O que aconteceu? Essas pessoas saíram famintas das áreas rurais da Inglaterra e se direcionaram para as grandes cidades, Manchester, Londres e afins. Essa grande quantidade de pessoas, ao chegar nas cidades, vira mão de obra barata. Imagine que você precisa alimentar o seu filho e, de repente, você não tem mais emprego. É bom lembrar que a taxa de natalidade era muito mais elevada do que hoje, então eram famílias muito grandes. E você chegava na fábrica e o cara dizia, olha, tá bom, você quer trabalhar pra mim? Tá certo. Você vai trabalhar aqui durante 18 horas por dia. Não, moço, mas não dá. Se você não quiser, tem mais 300 na fila. Mão de obra barata e abundante. Foi esse o sistema que fez a industrialização funcionar. Eis o grande problema. A Revolução Industrial trouxe, a partir da Inglaterra do século XVIII, uma maquinarização da sociedade. E nessa maquinarização da sociedade, o mundo urbano e industrial, quanto mais urbano se tornou, quanto mais industrial se tornou, mais esqueceu das pessoas. Menos humano esse mundo se tornou. Se você lembra lá da figura clássica norte-americana do tio Sam, dizendo time is money, ou tempo é dinheiro, essa é uma referência direta ao que o capitalismo faz. A mecanização dos sistemas produtivos gera uma maquinarização da sociedade. Consequentemente, o mundo urbano e industrial vai gerar essa vida frenética em que você vive hoje. More no centro de uma grande capital brasileira e você vai ver que os problemas são vários. Poluição sonora, visual, ambiental. A partir das 7 da manhã o buzinaço dos carros vai encher o seu saco, vai comer o seu juízo. Imagina lá, você morando no centro do Rio, no centro de Recife, no centro de São Paulo, no centro de Salvador. E você vai encontrar, inclusive, um fenômeno das cidades atualmente, que nós conhecemos como inchaço urbano. Quando uma coisa incha, é porque ela cresce, mas sem sustentabilidade. Sem empregos para todos, sem boas condições, sem o oferecimento de melhoria de condição de vida. Chega a ser interessante, porque se você pega, por exemplo, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, você vai ver que existem disparidades muito loucas. Vamos falar de economia. O Brasil é um país de economia forte. Parece estranho dizer isso, né? Mas nos últimos 15 anos o Brasil esteve sempre entre as 10 maiores economias do mundo. A gente sempre oscilou ali entre o 6º e o 8º lugar. Por exemplo, a gente batia muito ali em economia com o Canadá. A grande diferença é que o IDH dos canadenses, o Índice de Desenvolvimento Humano, é altíssimo. Está entre os primeiros lugares. E o Brasil não está nem entre os 50. O quê? Estamos fora do top 50 dos IDHs do mundo. Mas estamos na frente da Indonésia. Chupa Indonésia. Né? Então, a gente vai ter vários problemas com relação à desigualdade. Com relação à concentração fundiária, concentração de renda. O Brasil é um país altamente desigual. Chama a atenção, se você perceber, que nós somos líderes de exportação de várias coisas. Mas se a gente olha para a educação e para a saúde, a gente não aparece nem entre os países medianos, tá bom? Então, não esqueça, o mundo urbano e industrial em que você vive é um mundo regido pelo capitalismo e por relações desiguais, que geram divisão de trabalho, divisão de renda, concentração fundiária e concentração de renda, ok? É isso, fera! Nós somos o Vem Diploma e estamos aqui para te fazer passar no Enseja.